Olá pessoal, tudo bem? Bom, aula passada a gente começou a falar sobre limites, né? Vimos a definição formal, a noção intuitiva e algumas propriedades, né, que permitem com que a gente calcule mais facilmente o limite de funções. Hoje a gente vai falar sobre limites laterais, limites infinitos e limites no infinito, tá? Então a gente viu aula passada que o processo de calcular o limite de uma função f de x nada mais era do que a gente analisar e investigar o comportamento dessa função quando a variável independente x tende para um número fixo, né? E aí a variável pode tender para esse número tanto pela esquerda quanto pela direita, né? Por valores menores que aquele valor fixo ou por valores maiores, tá? Mas muitas vezes a gente pode estar interessado em saber o comportamento da função quando a variável independente se aproxima de um valor fixo somente por um dos lados. E aí é o que a gente tem, e aí é o que a gente chama de limites laterais, tá? Então, ó, se f de x tende a L quando x tende a um número C pelo lado esquerdo, ou seja, por valores menores que C, a gente utiliza essa notação aqui, ó. Limite de f de x quando x tende a ser pela esquerda igual a L, tá? Com esse sinalzinho aqui de negativo no C. Significa então que o valor da função vai se aproximar de L quando x se aproxima de C por valores menores que C, tá? E aqui embaixo eu coloquei a definição formal, né, que seria colocar em símbolos isso que eu acabei de falar para vocês, tá? Então aqui a gente tem que o limite de f de x quando x tende a ser pela esquerda vai ser igual a L se para todo epsilon maior que zero existir um delta também maior que zero, tal que se eu pegar um x dentro desse intervalo aqui, ó, eu vou ter um valor da função dentro desse aqui. Ou seja, eu posso aproximar o valor da função de L o quanto eu quiser, pegando um epsilon cada vez menor, desde que eu pegue um valor de x cada vez mais próximo de C. Mas observe que aqui, ó, o x ele sempre vai ser menor do que C. Eu vou estar me aproximando dele pela esquerda, tá? Uma outra situação seria a gente investigar o comportamento de uma função quando a variável independente x se aproxima de um número fixo C pela direita, por valores maiores que ele. E aí a notação é essa daqui, e a gente utiliza esse maisinho para indicar que x está se aproximando de C por valores maiores que C. Tá? Então aqui eu tenho que o limite de f de x, quando x tende a ser pela direita, é igual a m. Utilizando símbolos, o limite de f de x, quando x tende a ser pela direita, vai ser igual a L se para todo epsilon maior que zero existir um delta também maior que zero, tal que se eu pegar um x dentro desse intervalo, eu vou obter o valor da função dentro desse intervalo aqui. Ou seja, eu posso aproximar f de x de L o quanto eu quiser, pegando um epsilon cada vez menor, desde que eu tenha um delta cada vez menor. Ou seja, eu pego um x cada vez mais próximo de C. Agora observa que aqui, ó, que o valor vai ser sempre maior do que C. Ó, é C mais alguma coisa. Tá? Bom, esses limites laterais, eles podem ser iguais ou não. Tá? No entanto, se a gente comparar a definição de limite da aula passada com a definição dos limites laterais, a gente pode concluir o quê? A gente pode concluir que o limite de f de x, quando x tende a C, ele vai existir e será igual a L, se somente se os limites laterais, ó, existirem e forem iguais. Tá? A definição de limite que a gente viu na aula passada é uma definição de um limite bilateral, né? O limite de f de x, quando x tende a ser igual a L, significa o quê? Que o valor da função se aproxima de L
quando x se aproxima de c, tanto pela esquerda quanto pela direita. Então, esse limite só vai existir se esses limites laterais aqui, ó, forem iguais, certo? Porque, de novo, a definição do limite bilateral é que o valor da função se aproxima de um número, L, quando x se aproxima do número c, tanto pela esquerda quanto pela direita. Tá? Então, esses dois limites aqui eles têm que ser iguais e têm que ser iguais a L, para a gente dizer que o limite bilateral de f de x quando x tende a c vai ser igual a L. Ok? Por exemplo, imagina que eu tenho essa função, ela é definida por partes, é x mais 1 quando x for menor ou igual que 0, e vai ser igual a 2 quando x for maior que 0. Tá? Vamos investigar o comportamento dessa função quando x se aproxima de 0, pela esquerda e pela direita. Tá? Vamos começar pela direita. Então, eu vou calcular o limite da função quando x se aproxima de 0 por valores maiores que 0. Então, quem que é f de x para valores de x maiores que 0? É 2. Ó. Então, o que eu vou calcular é o limite de 2 quando x tende a 0 pela direita. Aí a gente viu a aula passada, o limite de uma constante é a própria constante. Então, isso aqui vai ser igual a 2. Significa, então, que o valor da função se aproxima de 2 quando x se aproxima de 0 pela direita. E o que é que acontece com o valor da função quando x se aproxima de 0 pela esquerda? Ou seja, por valores de x menores que 0. Bom, aí a função é definida para valores de x menores ou iguais a 0 por x mais 1. Então, o que eu estou calculando aqui é o limite de x mais 1 quando x tende a 0 pela esquerda. Propriedade, o limite da soma é a soma dos limites. Eu vou ficar com o limite de x com x tendendo a 0, vai dar 0. E o limite de 1 com x tendendo a 0, o limite da constante, a própria constante vai dar 1. 1 mais 0, 1. Observe aqui que eu tenho uma função polinomial. Eu acharia esse resultado simplesmente substituindo x por 0, como a gente também viu na aula passada. Então, o que é que acontece com x mais 1 quando x tende a 0? Vai tender a que valor? 0 mais 1, que vai dar 1. Então, observa que os limites laterais eles são diferentes. Então, isso permite a gente concluir que o limite bilateral não existe. Ou seja, o limite f de x quando x tende a 0 não existe. Em palavras, o valor da função quando x tende a 0 pela esquerda ou pela direita não tende a um único número. Né? Pela direita foi para 2 e pela esquerda o valor da função se aproxima de 1. Então, de novo, para o limite bilateral, que foi o que a gente viu na aula passada, existir, os limites laterais têm que ser iguais, certo? É que eu coloquei um gráfico, tá? Dessa função. Observa que quando eu me aproximo de 0 aqui pela esquerda, ó, por valores de x menores que 0, o valor da função está sendo representado aqui no gráfico, está se aproximando de quanto? De 1. E quando eu venho aqui da direita, ó, valores de x maiores que 0, então me aproximando de 0, o valor da função é sempre 2. Tá? Bom, em algumas situações, quando a gente for calcular o limite de uma função, quando x tende a um valor fixo, pode ser que o valor dessa função cresça ou diminua ilimitadamente. Tá? Nessas situações, a gente tem o que a gente chama de limites infinitos. Tá? Então, eu posso ter essa situação aqui, ó, ou essa segunda aqui. Na primeira, eu tenho que o limite de f de x, quando x tende a c, é infinito. Isso significa que o valor da função cresce ilimitadamente quando x tende a um valor fixo. Tá? E na segunda condição, na segunda situação, eu tenho o valor da função diminuindo ilimitadamente quando x tende a um valor fixo. Tá? Aqui eu também coloquei a definição formal para cada um deles.
Então, no caso da função crescer ilimitadamente, eu tenho o seguinte. O limite de f de x quando x tende a c vai ser igual a infinito, né? Vai crescer ilimitadamente se para todo número n maior que zero, existir um delta também maior que zero, tal que se eu pegar um x dentro desse intervalo, eu vou obter um valor da função maior do que n, ou seja, eu posso sempre obter um valor maior para a função, desde que eu pegue um valor de x cada vez mais próximo de c. Tá? E aqui a definição formal, quando eu tenho o valor da função diminuindo ilimitadamente. O limite de f de x quando x tende a c vai ser menos infinito. Se para todo número menor do que zero, n menor do que zero, existir um delta maior que zero, tá? Porque se eu pegar um x dentro desse intervalo aqui, ó, c menos delta e c mais delta, o valor da função vai ser menor do que n. Ou seja, eu consigo diminuir o quanto eu quiser o valor da função, desde que eu pegue um x cada vez mais próximo de c, certo? É que eu coloquei essa observação, tá? Que na realidade, nesses dois casos que a gente acabou de ver, os limites eles não existem. Por quê? Porque o infinito e menos infinito não são números, são símbolos que estão indicando para a gente o quê? O comportamento dos valores da função quando x tende a um valor fixo. Aqui no caso tende a c, tá? No entanto, apesar de na realidade eles não existirem, tá? Como é que a gente lê essa expressão aqui? Limite de f de x quando x tende a c é infinito. Limite de f de x quando x tende a c é menos infinito, tá? A gente lê dessa forma, mas na realidade esses limites eles não existem, porque isso aqui é um símbolo e não um número, certo? Vamos ver esse exemplo 1. Essa função h de x, que é 1 sobre x menos 2. Tá? Qual é o domínio dessa função? O domínio dessa função é um conjunto dos valores que x pode assumir. X pode assumir qualquer valor real, com exceção de x igual a 2. Né? Eu não posso ter aqui no denominador 0. Na matemática, a gente não tem a divisão por 0. Mas o que acontece com essa função quando x se aproxima de 2? Tá? Vamos analisar isso tanto pela direita quanto pela esquerda. Então, inicialmente pela direita. Né? Eu vou me aproximar de 2 por valores maiores que 2. Tá? Então, eu vou colocar aqui essa tabelinha, ó, onde eu saí jogando valores para x e calculei o valor da função. Então, quando x for 3, 3 menos 2 vai dar 1. 1 dividido por 1, 1. Quando x for 2,5, 2,5 menos 2 vai dar meio. 1 dividido por meio vai dar 2. Vê que eu estou me aproximando de 2. Ó. Quando x for 2,01, então eu vou ter 2,101 menos 2 vai dar 0,01. 1 dividido por isso vai dar 100. Me aproximando de 2, 2,001. O valor da função foi para 1000. Então, observa aqui, à medida que eu me aproximo de 2 por valores maiores que 2 pela direita, o valor da função ele vai crescendo ilimitadamente. Então, a gente diz que o limite dessa função, quando x tende a 2 pela direita, é infinito. E se eu me aproximar de 2 pela esquerda? Vou me aproximando de 2 pela esquerda. Aqui eu coloquei outra tabelinha. A gente vai observar que quanto mais próximo a gente está de 2, menor vai ser o valor da função. Ou seja, ela vai diminuir ilimitadamente. Isso significa dizer que o limite dessa função vai ser menos infinito. Tá? Bom, para eu calcular esses tipos de limite, então, vocês podem estar se perguntando, eu vou ter que usar essas tabelinhas, né? Sair jogando valores para x e ver o que está acontecendo com o valor da função? Não, tá? Nesses casos, a gente pode generalizar e pensar no seguinte. Vamos considerar C um número real, que o limite de f de x quando x tende a c é igual a zero, e o limite de g de x quando x tende a c igual a e esse a diferente de zero. Tá?
Então pode acontecer as seguintes situações. Imagine essa primeira situação aqui. Vamos considerar que esse A é positivo, tá? E que f de x tende a zero por valores positivos de f de x. Ou seja, o limite de f de x, quando x tende a c, a gente está considerando que é zero, mas o valor dessa função vai se aproximar de zero quando x se aproximar de c por valores positivos. Tá? Então, ó, o limite de g de x dividido por f de x quando x tende a c vai ser igual a infinito. Tá? Faz sentido? Vamos olhar. A gente viu aula passada que o limite do quociente era o quociente dos limites. Então, isso aqui vai ser igual ao limite de g de x dividido pelo limite de f de x. Quem que é o limite de g de x quando x tende a c? A gente está supondo que é a, e que esse a é positivo. Então, aqui no numerador eu vou ter uma constante positiva. E no denominador, o limite de f de x quando x tende a c é zero. Tá? Ou seja, o valor da função se aproxima de zero quando x se aproxima de c. Sendo que a gente está considerando aqui que o valor da função está se aproximando de zero por valores positivos. Ou seja, vai ser mais 0,00001. Então, eu teria aqui uma constante positiva dividido por um número muito pequeno positivo. Quando eu fizer essa divisão, eu vou ter um número muito grande positivo. Tá? Então, sempre que acontecer isso aqui, o limite desse quociente vai ser infinito. Se f de x se aproximasse de zero por valores negativos, a ideia era bem parecida, né? Sendo que ao invés dela crescer ilimitadamente, aqui eu ia decrescer ilimitadamente. Né? No numerador eu continuaria tendo, ó, considerando um A positivo, uma constante positiva, e no denominador um valor muito pequeno, sendo que agora negativo. Tá? Então, dividindo, eu tenho um número muito grande em termos absolutos, mas como aqui no numerador eu tenho um número positivo e no denominador um número negativo, a divisão vai me dar um número negativo. Tá? Se a gente considerar agora que o azinho é negativo, ou seja, o limite de g de x, quando x tende a c, é uma constante negativa. Então, eu vou ter aqui no numerador uma constante negativa. E no denominador? O denominador vai tender a zero por valores positivos. Então, de novo, uma constante dividido por um número muito pequeno. Eu vou ter um número em valores absolutos muito grande. Sendo que ele vai estar com sinal negativo, porque o numerador aqui é negativo e o denominador positivo. E por último, se eu tiver um numerador negativo e o denominador também negativo. A divisão continua me dando um número grande, né? Porque eu tenho uma constante dividida por um número muito pequeno. Como o numerador e o denominador é positivo, esse valor aqui vai ser positivo. Tá? Vamos ver um exemplo. Então, eu quero calcular o limite de 3x sobre x menos 2 quando x tende a 2 pela esquerda e depois quando x tende a 2 pela direita. Então, eu vou aplicar aqui, ó, a propriedade do quociente. O limite do quociente é o quociente dos limites. Tá? O limite de 3x quando x tende a 2 vai ser igual ao quê? 6. Né? Quando x se aproxima de 2, 3 vezes x vai se aproximar de 6. E o denominador eu tenho o quê? O limite de x menos 2, quando x se aproximar de 2, vai ser 2 menos 2, que vai dar 0. Mas vê que... Então, eu estou numa situação exatamente igual ao que eu tinha no slide anterior, certo? Eu tenho aqui ó, o limite de g de x igual a uma constante, que aqui é 6, positiva. E eu tenho um denominador, o limite de x menos 2, igual a 0. Sendo que o valor dessa função está se aproximando de zero por valores negativos. Por que é por valores negativos? Ó, x está se aproximando de 2 por valores menores que 2. Então, seria 1,9999 menos 2 vai dar menos 0,00001, por exemplo. Tá? Então, eu vou ter aqui uma constante dividida por um número muito pequeno, que vai me dar um número em valor absoluto muito grande.
sendo que o sinal vai ser o quê? Negativo. Por quê? Porque o numerador é positivo e o denominador é negativo. Então, o limite de 3x sobre x menos 2, quando x se aproxima de 2 pela esquerda, vai ser menos infinito. Tá? Para testar, é só vocês pegarem e jogarem na calculadora, sai jogando valores de x cada vez mais próximos de 2, sendo que sempre menores que 2. Tá? E aí vocês vão ver que o valor da função, né, desse quociente aqui, vai diminuir ilimitadamente, certo? E se eu me aproximar de 2 pela direita? Aí no numerador, eu continuo tendo 6, positivo, e no denominador, agora, ele vai tender a zero por valores positivos, né? Sempre maior que 2, né? Então eu vou ter 2,00001. Quando eu subtrair de 2, eu vou ter um número bem pequeno, mas positivo. Então, positivo no numerador, positivo no denominador, vou ter um número positivo, tá? Como aqui no numerador tem uma constante, no denominador um número muito pequeno, isso vai ser um número muito grande. Tranquilo? Bom, os limites que a gente acabou de ver, né, os limites infinitos, eles ajudam a gente a encontrar as assíntotas verticais dos gráficos da função, tá? Então a gente diz que a reta x igual a c, ela é chamada de assíntota vertical do gráfico da função f de x, se pelo menos uma das afirmativas que a gente vai ver agora for verdadeira, tá? A primeira delas é essa aqui. Se eu calcular o limite da função f de x, com x tendendo a c pela direita, e esse limite for infinito, então isso já garante para a gente que a reta vertical x igual a c é uma assíntota vertical do gráfico da função. Tá? E aqui eu coloquei bem simples, ó. X igual a c então é a minha reta vertical. Digamos que aconteça isso que a gente está vendo aqui na situação 1, certo? O limite da função quando x tende a ser pela direita seja infinito. Então, o gráfico dessa função, que eu estou representando aqui de azul, o que é que ele vai fazer? À medida que o x vai se aproximando de c aqui, ó, pela direita, por valores maiores que c, o que é que vai acontecendo com o valor da função? Vai crescendo ilimitadamente. Essa reta x igual a c é a assíntota vertical do gráfico da função. O gráfico da função, à medida que eu me aproximo de C, vai se aproximando dessa reta vertical, mas nunca vai tocar, ela vai assintotar, certo? Poderia acontecer de, quando eu calcular o limite da função, quando x tende a ser pela direita, eu ter lá menos infinito. Isso significa dizer o que? Graficamente, ó, que x igual a c, essa reta vertical vai ser uma assíntota vertical ao gráfico da função. Quando x está se aproximando de c pela direita, ó, que eu tenho valores de x maiores que c, quando eu me aproximo, o valor dessa função, ó, o gráfico dela vai lá para baixo, certo? Ele vai diminuindo sem limite, tá? Então o gráfico faria mais ou menos isso aqui, tá? Uma outra situação seria essa, em que eu tenho o limite f de x com x tendendo a c pela esquerda igual a infinito, tá? Isso também vai me garantir que a reta vertical x igual a c é uma assíntota vertical ao gráfico de f de x. Então a gente teria algo como nessa ilustração aqui, eu estou me aproximando agora de c pela esquerda, né, por valores menores que c, e o valor da função está crescendo. O gráfico nunca vai tocar essa reta vertical. Tá? Quanto mais próximo x estiver de c, mais próximo o gráfico vai estar nessa reta, mas nunca vai tocar, ele vai assintotar. E por último, x igual a c vai ser uma assíntota vertical do gráfico da função se acontecer isso aqui, se o limite da função quando x tende a c pela esquerda for menos infinito. E a gente vai ter um gráfico, né,
mais ou menos com essa ilustração. Ó. X se aproximando de C pela esquerda, o valor da função, o gráfico vai lá para baixo. Tá certo? Então aqui um exemplo. Vamos achar a assíntota vertical e fazer um esboço do gráfico da função f de x igual a 2 sobre x menos 2. Tá? Vamos observar que o x não pode ser 2. Né? Vamos ver o que acontece com essa função quando o x se aproxima de 2, pela esquerda e pela direita. Então, primeiro pela direita, limite do quociente dos limites. Aí aqui é só para mostrar, tá? Que novamente a gente vai ter no numerador uma constante, 2, e no denominador um valor bem pequeno, né? Já que o limite de x menos 2 quando x tende a 2 é 0, certo? Sendo que positivo, porque x está tendendo a 2 pela direita, né? Então é como se eu tivesse 2,00001. Quando eu subtrair 2 vai dar 0,0001, ou seja, um valor bem pequeno, mas positivo. Então uma constante dividida por um valor bem pequeno, tá? Positivo, a constante também sendo positiva, isso aqui vai ser um número muito grande. À medida que eu me aproximo de 2 pela direita, essa divisão aqui vai crescer ilimitadamente, tá? Então aconteceu uma das situações que a gente viu no slide anterior. Calculei o limite de uma função com x tendendo a um número pela direita aqui e a gente obteve infinito. Isso significa dizer então que x igual a 2 é uma assíntota vertical do gráfico da função. Aqui eu coloquei o gráfico. Vamos ver que essa reta pontilhada vertical é x igual a 2. Tá? Estou me aproximando de 2 pela direita, então por valores maiores que 2. E o que está acontecendo com o gráfico da função? Ó, o valor da função está crescendo ilimitadamente. À medida que eu me aproximo de 2, mais esse gráfico se aproxima dessa reta, mas nunca vai tocar. E quando eu me aproximo de 2 pela esquerda, o que acontece? Aí basta a gente calcular, né? Esse limite. O numerador eu continuo tendo uma constante positiva, 2, sendo que agora, como eu estou me aproximando de 2 pela esquerda, o denominador vai tender a zero por valores negativos. Então, um número positivo dividido por um número negativo, eu vou ter um número negativo. Então, aqui ele vai decrescer ilimitadamente. Ó. Por isso que o gráfico tem esse formato. Quando eu estou me aproximando de 2 pela esquerda, olha o gráfico da função, indo lá para baixo. De novo, nunca vai tocar essa reta vertical. Tá? Como é que eu sei que o gráfico dessa função nunca vai tocar aqui, ó, no eixo x? Porque o valor dessa função nunca vai ser zero, né? Para nenhum valor de x, o valor dessa função vai ser zero. Só seria zero se eu tivesse zero aqui no numerador. Tá? Mas o que acontece com o valor dessa função quando o x cresce ilimitadamente? Estou vendo aqui no gráfico. Ó. Ou quando o x diminui ilimitadamente. Tá? A gente vai ver agora que são os chamados limites no infinito. Então, limite no infinito, o que a gente vai ter é a nossa variável independente crescendo ou diminuindo ilimitadamente. Tá? Então, eu posso ter o limite de f de x quando o x tende a infinito igual a L, ou o limite de f de x quando o x tende a menos infinito igual a L. Então, aqui o valor da função está tendendo a L quando o x cresce limitadamente, e aqui o valor da função está tendendo a L se aproximando de L quando o x diminui ilimitadamente. Aqui eu coloquei também as definições formais, né, que seria expressar através de símbolo isso que eu acabei de falar para vocês. Né? Na primeira situação, então, a gente tem o limite de f de x com x tendendo a infinito vai ser igual a L se, para todo epsilon maior que 0, existir um número nzão maior que 0, tal que
Se eu pegar um x maior do que nzão, eu vou ter um valor da função entre esses dois números, L menos epsilon e L mais epsilon. Ou seja, eu consigo me aproximar o valor da função de L, o quanto eu quiser, pegando um epsilon cada vez menor, desde que eu pegue um x cada vez maior. E aqui embaixo, ó, esse limite, o limite de f de x quando x diminui limitadamente vai ser igual a L. Se para todo epsilon maior que zero existir um número nzão menor que zero, tal que se eu pegar um x menor do que nzão, eu vou ter um valor da função dentro desse intervalo. Ou seja, eu consigo me aproximar ao valor de f de x de L o quanto eu quiser, desde que eu pegue um valor de x cada vez menor, certo? Imagina que eu tenho aí a função 1 sobre x. Qual o limite dessa função quando x tende a infinito? Tá? Bom, posso resolver esse caso simples jogando valores para x e analisando o que acontece com o valor da função. Então, por exemplo, quando x for 1, o valor da função é 1. Tá? Quando x for 2, eu vou ter 1 sobre 2 que vai dar meio. Quando x for 10, 1 sobre 10, 0,1. Quando x for 100, 1 dividido por 100, 0,01. E assim por diante. Ou seja, quanto maior for o valor de x, menor vai ser o valor de f de x. Tá? Então, o que é que vai acontecer com o valor dessa função quando x for bem grande? Vai tender a zero. Certo? Então, de uma forma geral, sempre que a gente tiver funções como essas aqui, tá? Considerando então um R um inteiro positivo, então o limite de 1 sobre x elevado a R com x tendendo a infinito vai ser zero. Ou o limite de 1 sobre x elevado a R com x tendendo a menos infinito. Tá? Por quê? O que é que eu tenho aqui? Eu vou ter uma constante e aqui embaixo um número muito grande. Tá? Então, quando eu dividir um por outro, isso vai dar um número bem pequeno, seja zero. Tá? Vamos ver esse exemplo. Eu tenho aqui o limite dessa função, uma função racional, né? Uma divisão de funções polinomiais, e eu quero analisar o comportamento dela quando o valor de x cresce ilimitadamente, certo? Ou seja, quando x tende a infinito. Tá? Observe que quando x cresce, o numerador vai crescer, que eu tenho aqui x ao quadrado, e o denominador também. Tá? Então, se o numerador e o denominador crescem, eu não sei dizer o que acontece com a divisão. Tá? Para a gente eliminar essa indeterminação, a gente precisa antes manipular algebricamente essa expressão. Tá? Então, o que a gente precisa fazer, o que a gente vai fazer em situações como essa, é primeiro dividir o numerador e o denominador pela maior potência de x que ocorre no denominador. Tá? Então, a maior potência de x que eu tenho no denominador é x ao quadrado. Então, eu vou dividir, que é o mesmo que eu multiplicar por 1 sobre x ao quadrado, o numerador e o denominador. Eu vou ficar com isso aqui. Ó. Então, peguei o numerador, multipliquei por 1 sobre x ao quadrado. Peguei o denominador, multipliquei por 1 sobre x ao quadrado. Tá? E aí aqui eu vou ter 3x ao quadrado sobre x ao quadrado, que vai me dar 3. Menos x dividido por x ao quadrado, eu vou ficar com 1 sobre x. E menos 2 dividido por x ao quadrado. Tá aqui. No denominador, x ao quadrado cancela com x ao quadrado, eu vou ficar com 5. 4x dividido por x ao quadrado, 1x cancela com 1x aqui embaixo, eu vou ficar com 4 sobre x, mais 1 sobre x ao quadrado. Aqui eu posso aplicar a propriedade do quociente, né? O limite do quociente é o quociente dos limites. Aqui eu posso aplicar a propriedade da soma ou subtração, né? O limite da soma ou subtração é a soma ou subtração dos limites. E eu vou ficar com isso aqui.
E aí agora aqui, limite de uma constante, é a própria constante, ó, 3. Limite de 1 sobre x com x tendendo a infinito, ó. Estou aqui nessa situação, ó. Eu tenho 1, uma constante, e o denominador é um número muito grande. Então a divisão vai tender a 0. Aqui também, né? Eu estou nessa mesma situação 1, eu tenho aqui em cima uma constante, e aqui embaixo x ao quadrado. Ou seja, o denominador aqui, ó, vai tender a um número muito grande. Então a constante dividido por um número muito grande vai tender a 0. Aqui embaixo o limite da constante é a própria constante, eu vou ter 5. E aqui, ó, tanto esse como esse, eu tenho somente o x aqui no denominador, numerador uma constante, denominador um número bem grande, a divisão vai tender a 0. Então 0 aqui e 0 aqui. Ou seja, o limite dessa expressão quando x tende a infinito vai ser 3 sobre 5. Tá? Para testar também, basta vocês pegarem um valor bem grandão para x, jogar no numerador, no denominador, calcular e dividir. Quanto maior for o x, mais próxima a divisão vai estar de 3/5. Certo? Bom, assim como os limites anteriores, né, no infinito, os limites infinitos ajudavam a gente a encontrar as assíntotas verticais, aqui os limites no infinito ajudam a gente a encontrar as assíntotas horizontais. Tá? Então a reta y igual a L é denominada uma assíntota horizontal do gráfico da função f de x, se pelo menos uma dessas duas afirmações aqui for válida. Tá? Se eu calcular o limite de f de x quando x tender a infinito, ele for igual a L, então a reta horizontal y igual a L vai ser uma assíntota horizontal do gráfico dessa função. Ou então, se quando eu calcular o limite de f de x quando x tende a menos infinito, ele for igual a L, isso também significa dizer que a reta horizontal y igual a L é uma assíntota horizontal. Tá? Na primeira situação, ó, eu teria algo assim graficamente. Eu tenho uma reta y igual a L, uma reta horizontal. Eu estou pegando valores de x cada vez maiores. E aí o valor da função está se aproximando dessa de L. Né? Então o gráfico da função está se aproximando dessa reta L. Nunca vai tocar, certo? Quanto maior for o valor de x, mais próximo o gráfico vai estar dessa reta L. Tá? Então eu posso ter um gráfico assim, ou um gráfico assim, tá? Que representa essa mesma situação. Se ele vai ser da primeira forma ou da segunda, depende da função. E o gráfico dessa segunda situação, a gente teria algo assim. X agora está indo para a esquerda. Estou pegando valores de x cada vez menores. À medida que eu faço isso, o valor da função se aproxima de L. Ou seja, em termos geométricos, o gráfico da função se aproxima dessa reta L. E aí eu posso ter algo assim ou assim. Okay? Vamos ver um exemplo. Acho então a assíntota horizontal e faço um esboço do gráfico dessa função. Para achar as assíntotas horizontais, né, se tiver, a gente tem que calcular o limite dessa função com x tendendo a infinito e x tendendo a menos infinito. Tá? Então, o que acontece com o valor dessa função quando x cresce ilimitadamente? Tá? Bom, sempre que eu tiver assim, ó, funções racionais, e eu estiver calculando o limite no infinito, o que a gente vai fazer? O que a gente fez no exemplo anterior. A gente vai dividir o numerador e o denominador pela maior potência de x que aparece no denominador. Então, x ao quadrado. Então, aqui eu vou ficar x ao quadrado dividido por x ao quadrado 1, menos 1 dividido por x ao quadrado. No denominador, x ao quadrado por x ao quadrado 1, mais 1 sobre x ao quadrado. E aí eu posso aplicar o que eu já fiz direto, certo? Aplicando as propriedades, né? Primeiro do quociente, depois da soma ou subtração. A gente vai ter aqui o limite de 1, com x tendendo a infinito. É o limite da constante e a própria constante 1. Isso aqui vai zerar.
Esse aqui vai zerar também, e aqui eu vou ter 1. 1 sobre 1 dá 1. Então, caiu na situação que a gente viu no slide anterior, o limite da função quando x tende a infinito é igual a um valor, né? Aqui é 1. Então, isso garante para a gente que a reta horizontal y igual a 1 é uma assíntota horizontal do gráfico dessa função. Tá? E o limite dessa função agora é quando x tende a menos infinito. Tá? Da mesma forma, eu dividiria tudo por x ao quadrado, ia ficar com isso aqui. Eu ia ter 1 dividido por 1, já que aqui ia dar 0 e aqui também iria dar 0. Então, esse limite também é igual a 1. O gráfico, então, dessa função é esse aqui. Ó. Essa reta pontilhada é a assíntota horizontal, y igual a 1. Isso significa que o gráfico dessa função nunca vai tocar, nunca vai cruzar essa reta. Observe que quando o x está crescendo aqui, ó, indo para a direita, ilimitadamente, o gráfico dessa função está se aproximando dessa reta horizontal. Tá? O valor da função está se aproximando de 1, mas nunca vai ser 1. Né? Ele vai ser cada vez mais próximo de 1, à medida que eu pego um valor de x cada vez maior ou cada vez menor. Né? A gente viu aqui também que o limite dessa função, quando x diminui limitadamente, é igual a 1. Ou seja, o valor dessa função se aproxima de 1 quanto menor for o valor de x. Graficamente, ó, é o gráfico da função se aproximar dessa reta y igual a 1. Tá certo? Para eu encontrar aqui os pontos em que o gráfico dessa função corta o eixo x, né? Eu achar os valores de x para os quais o valor da função é 0. Né? Que aqui vai ser 1, né? E menos 1. Tá? Para saber direitinho a curvatura desses gráficos, como desenhar melhor o gráfico das funções, a gente vai ver isso quando trabalhar com as derivadas, tá certo? Aqui é mais essa ideia do esboço, e quando eu tenho uma assíntota horizontal, já dá para a gente uma ideia do gráfico da função, certo? Bom, pessoal, foi isso que eu preparei para essa aula. Tá? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato, tá? Fiquem à vontade. Obrigado pela atenção e até a próxima.